Olá, pessoal! Bom, hoje eu vou apresentar para vocês o módulo 2 desse treinamento de clínica médica para o ENAD 2016. Espero que vocês tenham gostado do módulo 1, que basicamente tinha questões de endocrinologia. E hoje o módulo é muito especial, que fala da especialidade que eu gosto muito, que é cardiologia, tá bom? Então vamos passar para a primeira questão. Essa é a questão 42 do teste do progresso 2016. E fala o seguinte: uma mulher de 55 anos, branca, com diagnóstico de hipertensão essencial e indicação de tratamento medicamentoso. Na lista abaixo encontram-se os medicamentos disponíveis na farmácia da unidade básica de saúde. Indique dentre eles qual a primeira escolha. As opções são captopril, alfametildopa, clonidina e furosemida. Bom, primeira coisa, né, pessoal? Questão de pressão de hipertensão. Com essas opções, na dúvida, captopril, né? Primeira coisa. Mas vamos entender por quê. Bom, o captopril, ele tá na lista como primeira escolha para controle de pressão arterial. Na verdade, quem é que está na lista? Né? Quem hoje em dia são aceitos inibidores da ECA, bloqueadores dos receptores de angiotensina, que são os BRA, como o losartan, alguns beta-bloqueadores, alguns diuréticos, tá? E alguns bloqueadores de canal de cálcio. Então, a princípio, qualquer uma dessas medicações pode ser optada como primeira escolha. Tem algumas vantagens do captopril. No caso de paciente diabético, paciente nefropata, já com algum grau de perda de proteína na urina, seja albuminúria ou microalbuminúria, paciente com doença arterial coronariana, paciente com insuficiência cardíaca. Então, essas são algumas indicações que a gente prefere o IECA ou o BRA. Em relação às outras opções, vamos ver por que elas não servem. Bom, alfametildopa. A alfametildopa é a primeira escolha de tratamento na hipertensão relacionada à gestação. Não é o caso dessa paciente, 55 anos, não está se falando nada de gestação, então esquece, tá? Não vai ser alfametildopa. Clonidina. Clonidina também não é a primeira opção para controle de pressão arterial, da hipertensão essencial. E a furosemida, apesar de ser um diurético, não é o diurético de escolha. Tá? Normalmente o que se usa são os diuréticos tiazídicos para início de tratamento de hipertensão arterial. Então, a resposta só podia ser o captopril. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão de começar ou não o medicamento para o paciente hipertenso. Você acabou de diagnosticar hipertensão. Então, se a gente acabou de diagnosticar hipertensão, como é que é o diagnóstico? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto em prova prática. Quem já fez prova prática comigo sabe que eu sempre vou perguntar. Como é que faz o diagnóstico de hipertensão? Como é que faz o diagnóstico de diabetes? Por que isso? Porque são as doenças mais comuns, mais prevalentes e que, independente da especialidade que você vai fazer, tem que saber, tá? Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Perceba que por essa tabela, que é uma tabela do Harrison, que a pressão arterial ela é considerada normal quando a sistólica está abaixo de 120 e a diastólica está abaixo de 80 milímetros de mercúrio. A partir daí, a gente começa a ter as chamadas alterações de pressão arterial. A primeira classificação é a da pré-hipertensão. O que é a pré-hipertensão? É o paciente que já tem a pressão arterial sistólica ou a diastólica alteradas, mas ainda não tem o diagnóstico de hipertensão. Quais são esses valores? Pressão arterial sistólica entre 120 e 139 milímetros de mercúrio ou a diastólica entre 80 e 89. Se o paciente tem níveis pressóricos que fiquem nessa faixa, ele é chamado de pré-hipertenso. Qual a importância disso? É um paciente que a gente já precisa tomar cuidado antes que ele vire hipertenso. Então, já tentar controlar fatores de risco, principalmente. Então, interromper o tabagismo, diminuir a ingesta de sal, aumentar a quantidade de exercício físico, perder peso. Então, todas essas são as orientações para o paciente diagnosticado com pré-hipertensão. A partir desses valores, a gente passa a ter o paciente hipertenso. Então, com valores acima dos de pré-hipertensão, a gente já tem o paciente hipertenso. Então, como é que é para dizer que o paciente tem hipertensão? A pressão arterial sistólica tem que estar acima, maior ou igual, né, de 140 milímetros de mercúrio, e a diastólica
maior ou igual a 90. A partir daí o paciente é hipertenso. E aí vem os estágios da hipertensão. Estágio 1, entre 140 e 159 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica, e a diastólica, ou a diastólica, entre 90 e 99. Acima disso, o paciente é hipertenso estágio 2. Tá? Existe também a situação da hipertensão sistólica isolada, aquele paciente com a pressão arterial sistólica acima de maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, mas com a diastólica normal, tá? Ou seja, abaixo de 90. Tá ok? Então essas são as classificações da pressão arterial. Legal, então tem um paciente que é hipertenso. Trato com remédio ou não trato com remédio? Como é que a gente escolhe isso? Bom, se o paciente for considerado com alto risco cardiovascular, ou se ele tiver níveis pressóricos equivalentes ao do estágio 2, ou seja, sistólica maior ou igual a 160 e diastólica maior ou igual a 100 milímetros de mercúrio, esse é o paciente que deve ser começado um antihipertensivo e que seja orientado também para ele as medidas de estilo de vida, né, modificação de estilo de vida. Se o paciente tem a pressão arterial sistólica abaixo desses valores, então, abaixo de 160%, e é um paciente de risco cardiovascular mais baixo do que alto, ou seja, baixo ou moderado risco cardiovascular, pode-se optar por não iniciar a medicação desde que o paciente se comprometa a aderir às mudanças de estilo de vida, tá? E aí o paciente vai ser reavaliado para definir manter medicação, começar a medicação ou não, num período de 3 a 6 meses. Isso não significa dizer que é para falar para o paciente, olha, faz exercício, diminui a quantidade de sal e volta aqui no consultório daqui a 6 meses. Não é isso. Você vai definir isso daqui a 6 meses, mas vai rever esse paciente mensalmente. Se numa dessas consultas mensais ele tiver mudado de categoria, ou seja, a pressão dele está acima de 160 por 100, maior ou igual a 160%, ou ele for passar a ser considerado de alto risco cardiovascular, descobriu diabetes, teve efetivamente uma doença arterial coronariana, seja uma angina estável, teve um evento isquêmico, teve um AVC, enfim, se acontecer alguma coisa assim com esse paciente, aí ele tem que começar a usar a medicação para controle da pressão arterial. Tá legal? Bom, então, vimos uma questão fácil, tranquila do teste do progresso. Vamos passar agora para uma questão gigante, como é o padrão das questões do ENAD. Então, paciência, tranquilidade e disposição para fazer questões do ENAD. Tá legal, gente? Vai lendo a questão, quando vocês estiverem fazendo, vai marcando as coisas que são importantes, que o mais comum é o aluno falar assim, a questão era tão grande que quando eu cheguei no final nem lembrava o que estava falando no início. E é isso que acontece no ENAD mesmo. Então, muita atenção à prova do ENAD, tá? Qual é essa questão, então, do ENAD de 2013? Bom, vamos lá. Paciente de 39 anos de idade, afrodescendente, sexo masculino, com diagnóstico de hipertensão arterial de difícil controle há 4 anos, cujo tratamento é realizado de forma irregular. Alega dificuldade para realizar o tratamento devido ao seu trabalho como motorista de ônibus. Há um dia, apresenta quadro de cefaleia holocraniana intensa, associada a escotomas e embaçamento visual bilateral, urina espumosa e astenia. Após ter feito uso de vários analgésicos sem nenhuma melhora, procurou um pronto atendimento, encontrando-se hipocorado, uma cruz em 4, com dispneia, frequência respiratória de 30 incursões por minuto, pulmões limpos, pressão arterial de 250 por 140. Então, bem alta, né? Frequência cardíaca de 100, abdômen globoso, a palpação em região epigástrica, sem visceromegalias, com pulsos simétricos e sem edemas. Ao exame de fundo de olho, verifica-se a presença de hemorragias recentes, exudatos algodonosos e edema papilar. Seus exames laboratoriais têm os seguintes resultados: creatinina 3,5, e aí o valor de referência até 1,1, ureia de 105, também aumentada, hemoglobina baixa, 9,8, sódio de 141, potássio 4,1 e proteinúria 2 cruzes em 4. Tá? Então esse é o quadro. Aí vem
Diante desse quadro, o diagnóstico correto e as condutas imediata e tardia adequadas são, respectivamente. Bom, então quer saber qual é o diagnóstico, qual é a conduta imediata e qual é a conduta tardia, tá bom? Bom, letra A, feocromocitoma, internação, administração de beta-bloqueadores, cirurgia, após alta, acompanhamento ambulatorial e integração em grupos de hipertensos. Letra B, crise hipertensiva renovascular, administração de inibidores da ECA, sublingual e observação, monitorização, acompanhamento ambulatorial em grupos de apoio. Letra C, hiperaldosteronismo primário, internação, administração de hidroclorotiazida, cirurgia, após alta, acompanhamento ambulatorial e integração no programa Saúde da Família. Letra D, glomerulonefrite membrano proliferativa, internação, realização de biópsia renal e corticoterapia, após alta, acompanhamento ambulatorial e integração no programa Saúde da Família. Letra E, hipertensão arterial maligna, internação e administração de nitroprusiato de sódio endovenoso, após alta, acompanhamento ambulatorial e integração no programa Saúde da Família. Bom, pessoal, questão gigantesca, tá? Confusa, mas tem algumas formas da gente fazê-la. Primeira coisa é a seguinte, chama muita atenção o valor de pressão desse paciente, um valor muito alto, tá? Então, independente de qual é o diagnóstico desse paciente, a gente está em frente, né, a uma hipertensão maligna. O valor é muito alto, tá? E aí não tem jeito. Esse paciente, ele é um paciente com uma emergência hipertensiva, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é. Sendo uma emergência hipertensiva, o tratamento tem que ser nitroprusiato de sódio endovenoso. E depois da alta, esse paciente vai ser acompanhado ambulatorialmente, tá? Então, a resposta é a letra E. Por que não as outras respostas estão erradas? Primeira coisa é a seguinte, um paciente que chega numa emergência com esse nível de pressão arterial, com uma emergência hipertensiva, não me importa muito qual é a causa da pressão dele, da hipertensão dele. Vocês percebem que a gente tem, as 4 primeiras opções dão uma etiologia para a hipertensão dele. E a letra E não dá etiologia nenhuma, só diz assim, olha, é grave, vamos tratar. E é isso que acontece mesmo, tá? Então essa é a primeira coisa. Alguns detalhes em relação às opções. Bom, tratamento do feocromocitoma não é direto com beta-bloqueador. O tratamento é primeiro com alfa-bloqueador e depois que os receptores alfa estão bloqueados é que se pode optar por começar o beta-bloqueador. Então a letra A está errada por si só. A letra B também tem um erro absurdo. Fala de crise hipertensiva renovascular e administração dos inibidores da ECA. O que é exatamente o contrário, né? Os inibidores da ECA eles estão formalmente contraindicados na crise hipertensiva renovascular. E aí vem mais um probleminha. Ele fala para usar inibidor da ECA sublingual. Apesar da gente ver muito fazerem isso, farmacologicamente, o inibidor da ECA não está liberado para ser usado por via sublingual. Então, se houver uma urgência hipertensiva, uma situação que a pressão está alta e que você vai tentar abaixar essa pressão com inibidor da ECA, é para fazer inibidor da ECA oral, tá? Então, atenção a isso também. Hiperaldosteronismo primário. O hiperaldosteronismo primário, ele se caracteriza por hipocalemia, e esse paciente tinha o potássio normal, tá legal? E, finalmente, a glomerulonefrite membrano proliferativa. Não tem, no caso, nenhum dado que fale a favor desse diagnóstico. Então, só sobra mesmo a hipertensão arterial maligna, que por si só já estava correta, né, sozinha como resposta, mas eu preferi passar pelas outras opções que tinham alguns problemas, tá bom? A outra questão errada na letra D, né, da glomerulonefrite membrano proliferativa, é porque não se faz nada para baixar a pressão dele, né? Vocês percebem que internação, realização de biópsia e corticoterapia, e deixa ele com sistólica de 250, então também está errado. Mas uma questão grande dessa é fácil de errar, então muita atenção em cada item. Vocês percebem que o enunciado é muito grande e as opções são bastante longas também. Bom, isso aqui eu já falei para vocês, né, ao longo da discussão das opções, mas lembrar
que existem várias causas de hipertensão arterial secundária, tá? E existem algumas coisas que te podem sugerir a presença de hipertensão arterial secundária. A principal delas é um paciente com diagnóstico de hipertensão muito jovem. Tá? Então, o paciente jovem que começa a ficar hipertenso, você tem que pensar em questões, em causas primárias, em causas secundárias de pressão arterial, né? Ou seja, alguma doença que está gerando essa hipertensão arterial. Não se trata de uma hipertensão arterial essencial, tá legal? E aí, a diferenciação entre urgência e emergência hipertensiva. A urgência hipertensiva é aquela em que existe elevação crítica da pressão arterial, em geral com uma diastólica acima de 120, porém com estabilidade clínica e sem comprometimento de órgãos-alvos. Nesse caso, você pode optar por fazer, por exemplo, o captopril oral para tratamento da crise de urgência hipertensiva. Então, percebe que não tem comprometimento de órgão-alvo e tem estabilidade clínica. Já na emergência hipertensiva, a elevação da pressão arterial é crítica, o quadro clínico é extremamente grave, tem lesão de órgão-alvo e existe risco de morte. Então não dá para tentar baixar a pressão arterial desse indivíduo com o captopril oral. O que a gente tem que fazer? Nitroprusiato de sódio, tá? Que é a droga de escolha nesse caso, exceto se a emergência hipertensiva for uma síndrome coronariana aguda. Se for uma síndrome coronariana aguda, a droga de escolha para baixar a pressão é a nitroglicerina intravenosa, tá? Em bomba infusora contínua. Então, você vai fazer a nitroglicerina se for uma emergência hipertensiva, onde o órgão que tá sofrendo, né, é o coração, ou seja, uma emergência hipertensiva associada a uma síndrome coronariana aguda. Se não for esse o caso, for uma emergência hipertensiva onde algum outro órgão é que está sofrendo, a droga de escolha é o nitroprusiato de sódio. Tá legal? Bom, e aí vem mais uma questão cardiológica, também com hipertensão no enunciado. Teste do Progresso 2016, vocês fizeram já essa prova. Bom, um homem de 54 anos, portador de hipertensão e dislipidemia, dá entrada na sala de emergência com queixa de dor epigástrica de forte intensidade, com irradiação reto-external, iniciada há 20 minutos. Ao exame lúcido e orientado, sudorese profusa, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopro, pressão de 170 por 100. Foi realizado um eletro. Qual é o diagnóstico? Bom, homem de 54 anos, com fator de risco para doença arterial coronariana, hipertenso e dislipidêmico, com dor em algum lugar, que seja no tórax ou no abdômen, e principalmente com irradiação reto-external, tem que pensar em síndrome coronariana aguda, tá? E aí você pode falar assim, mas o cara tinha dor epigástrica, por que fizeram eletro? Porque tem que fazer dor epigástrica com irradiação reto-external num paciente com fator de risco, até provem o contrário, é uma síndrome coronariana aguda, tá? E aí estava hipertenso, fizeram o eletro. Vamos olhar o eletro. Tá aí o eletro, né? O que vocês estão vendo nesse eletro? Chama atenção nesse eletro o supradesvelamento de segmento ST, aqui bem marcado em D2, D3, AVF, V5 e V6, tá? Para quem não lembra como é que vê o supra de ST, vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. Primeira coisa, quando vocês olharem um eletro de uma prova ou na vida de vocês, em que a suspeita é síndrome coronariana aguda, vocês têm que procurar onde está a linha de base. E para detectar a linha de base, você vai ver aqui esse segmento aqui, esse pedaço aqui do eletrocardiograma, que está entre a onda T de tatu e a onda P de pato. Então você vai lá e marca. Você vai lá e marca todas as linhas de base. Estão marcadas aqui em vermelho. E aí depois você vai e marca onde está o segmento ST. O segmento ST está aqui.
entre o QRS, né, o complexo QRS e a onda T. Então você vai lá e marca todos os segmentos ST. Toda vez que você tiver um segmento ST que está acima da linha de base, é um supradesvelamento de segmento ST. Toda vez que você tiver um segmento ST, que está em azul, né, abaixo da linha de base, você tem um infradesvelamento de segmento ST. Então, aqui nesse eletro, a gente tem diversos supras e diversos infras. Então, tem supra de segmento ST em D1, D2, D3, AVF, e tem supra de ST também em V5 e V6. Tá? V5, V6 e D1 mostram para a gente a parede lateral do coração, a ponta do coração. E D2, D3 e AVF mostram a parede inferior do coração. Então, esse paciente tem um infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST. Tá? Já viu isso? Passa para responder a questão. Então, vamos lá. A pergunta é, qual o diagnóstico? Ok? Qual é o diagnóstico de um paciente que chega com dor epigástrica, irradiação reto-external, é hipertenso, dislipidêmico e tem um eletro com supra desvelamento de segmento ST em parede inferior e lateral? Só tem um diagnóstico para esse paciente, gente, não tem outro. Infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, acho que ficou bem claro, né? Vamos rever aqui o eletro. Então, aqui estão as linhas de base em vermelho, depois a gente marca o segmento ST em azul, e toda vez que eu tiver um segmento ST acima da linha de base, é um supradesvelamento de segmento ST. Toda vez que tiver um segmento ST abaixo da linha de base, é um infradesvelamento do segmento ST. Tá? Então, aqui estão as marcações, e aí eu acho que não tem muita discussão dessa questão. E aí uma questão, tudo bem, tinha um eletro, uma questão um pouquinho mais complicada, mas, enfim, direto ao assunto, como questões de teste do progresso, e aí vamos para uma questão gigante de ENAD 2013. Vamos lá. Paciente do sexo masculino, 54 anos de idade, com história de hipertensão e dislipidemia prévios, sofreu infarto agudo do miocárdio com supra de ST anterior extenso e angioplastia primária na artéria descendente anterior há 8 semanas. Passou a fazer uso de AS, clopidogrel, atenolol, simvastatina e enalapril. Esse paciente deu entrada no pronto-socorro com queixa de mal-estar inespecífico, dor torácica ventilatório dependente em pontada, de moderada intensidade, mais claramente observada em região reto-external e epigastro, além de dispneia aos grandes esforços e episódios de febre, 39,5 graus Celsius de temperatura, surgidos na última semana. O exame físico revelou que o paciente está em estado geral regular, eupneico, corado e orientado. O exame cardiovascular revela ritmo regular em 2 tempos, sem sopros. Não havia distensão venosa a 45 graus e pulso paradoxal. A ausculta pulmonar estava normal, não havia edema de membros inferiores. Os exames de urgência revelavam leucócitos, 14.500, com 74% segmentados, 1% de eosinófilos e 15% de linfócitos. Hemoglobina de 14,2, hematócrito de 42%, plaquetas de 251 mil, VHS de 54 milímetros, glicemia de 84, ureia 31, creatinina 1, CKMB 31, um pouquinho aumentada, troponina T 0,25, também um pouquinho aumentada, e o eletro é apresentado a seguir. Então aqui já chama atenção várias coisas. Primeira coisa, e vocês percebam que é um paciente com hipertensão e dislipidemia, assim como o paciente da questão anterior, só que esse aqui já teve um infarto, foi um infarto anterior extenso, já foi submetido a angioplastia primária, está tomando as medicações e chega com uma dor que não tem nada a ver com a dor que a gente viu na questão anterior. Então, é um mal-estar inespecífico, uma dor ventilatória dependente, empontada, tem associado febre, o paciente apresenta
ausculta pulmonar normal, não tem edema de membros inferiores, e tem alguns sinais, alguns exames mostrando evidências de inflamação. Tem leucocitose, tem o VHS aumentado e tem creatina, CKMB e troponina T tocados. Tá? Não é um padrão de infarto, é um aumento pequenininho, a dor não é típica de síndrome coronariana aguda, mas é um paciente que teve um infarto há 8 semanas. Quando a gente vê uma questão assim, a gente já tem que pensar o seguinte, bom, o paciente teve um infarto há 8 semanas, essa questão deve estar relacionada a alguma complicação do infarto, tá? Vamos lá. E aí vem o eletro. O que a gente tem nesse eletro? Esse eletro mostra supra de segmento ST em D1, D2, D3, aqui é D2 de novo, né? AVF, e aí vem supra em V2, V3, V4, V5 e V6. Bom, alguém desavisado pode pensar assim, bom, infartou de novo, tá todo infartado, infartou tudo quanto é artéria, porque tem um monte de derivações supradas. Só que nesse caso, esse paciente, ele tem supra em toda a parede anterior, tem supra em toda a parede inferior. Então isso chama atenção, além da parede lateral aqui, então isso chama atenção que são muitas derivações supradas, né? E a dor não é típica de infarto. Então, se ele tem muitas derivações supradas e tem uma dor que não é típica de infarto e teve um infarto recente, ele tem uma complicação desse infarto. Vamos ver qual é ela. Então, a questão pede qual é a conduta para o caso. Já é uma questão ruim porque não está pedindo o diagnóstico. Então, você vai partir para uma conduta sem saber o diagnóstico. O diagnóstico desse paciente só pode ser um, tá? A dor é típica de pericardite. 8 semanas depois do infarto, um eletro com supra difuso, supra de segmento ST difuso. Então, esse paciente ele tem uma pericardite. E o diagnóstico da pericardite, ele vai ser feito com o ecocardiograma transtorácico. Outra coisa que adiciona a essa possibilidade de pericardite é a alteração discreta de marcadores de necrose miocárdica. Tá legal? Então, o exame, né, a conduta diagnóstica a ser realizada é o ecocardiograma transtorácico. Esse paciente não tem indicação de fazer uma nova cinema de coronariografia, ele não está infartando, a dor dele não é típica de gastrite ou de qualquer síndrome dispéptica, então também não tem indicação de endoscopia. Não é um caso de isquemia miocárdica, então também não tem indicação de cintilografia nesse momento, e também não parece uma doença de aorta, uma dissecção aguda de aorta, ou alguma dessas síndromes agudas de aorta, que seria a indicação da angiotomografia de tórax. Então, o diagnóstico, a pergunta não pede, mas tem que saber, o diagnóstico é de pericardite aguda, e a indicação é de ser realizado um ecocardiograma transtorácico. É possível que no ecocardiograma se perceba um derrame pericárdico. Então aqui a gente vê no ecocardiograma, né, aqui o coração, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aorta e átrio esquerdo. Aqui está o pericárdio e a gente percebe que tem alguma coisa entre a parede livre do ventrículo esquerdo e o pericárdio. E essa coisa é líquido. Tá? Então o derrame pericárdico pode ser um achado nesse tipo de paciente. Um outro eletrocardiograma que também pode ser visto na doença pericárdica, um pouquinho bem diferente daquele que vocês acabaram de ver, mas só porque eu acho que isso é bem interessante, você percebe que tem aqui complexos QRS pequenos e grandes, pequeno e grande, pequeno e grande, pequeno e grande, ou seja, a cada batimento cardíaco muda, né, a voltagem do complexo QRS, ou seja, a amplitude do complexo QRS, o tamanho do complexo QRS. E isso é bem característico do derrame pericárdico, porque o coração ele está meio que solto dentro daquele saco que é o pericárdio, que está cheio de líquido,
Então, a cada batimento, o coração pode estar se aproximando ou se distanciando da superfície torácica, que é onde estão os eletrodos que estão registrando o eletrocardiograma. Então, quando ele se aproxima, o sinal elétrico fica melhor detectado, e com isso você tem um QRS aumentado, e quando ele se afasta, você tem mais líquido entre o coração e a caixa torácica, né, a superfície torácica, e aí você vai ter um complexo QRS diminuído, tá? Então, só para ilustrar para vocês. Uma outra questão, também relacionada a esse tema, também do teste do progresso 2016, vocês veem que é uma questão curtinha, né? O teste do progresso cabe num slide só, o ENAD precisa de uns 2, 3 slides. Bom, homem de 50 anos, em tratamento conservador de doença renal crônica, é admitido na unidade de pronto atendimento com quadro de náuseas, vômitos, prurido e redução do nível de consciência. Ao exame físico, discretos estertores finos bibasais e na ausculta cardíaca, ruído de alta frequência, melhor audível com a flexão do tronco e o diafragma do estetoscópio pressionado sobre o tórax. Ureia de 320, creatina de 12, potássio de 7, bicarbonato de 12. Com esses dados foi considerada a necessidade imediata de método dialítico. Indique a condição que tornou mandatória a instituição de hemodiálise no caso em questão. E aí ele te dá 4 opções, que são hipercalemia, acidose metabólica, sobrecarga volêmica e uremia. Bom, é um caso de doença renal crônica que instabilizou, né? O paciente tem vários sinais de uremia, como o prurido, náuseas, vômitos, redução do nível de consciência, e tem uma outra situação bem relacionada à uremia, que é a pericardite urêmica. Então, o paciente tem ruído de alta frequência, melhor audível com a flexão do tronco e diafragma do estetoscópio pressionado sobre o tórax, ou seja, ele tem atrito pericárdico, que é esse ruído de alta frequência, né, que torna-se melhor audível quando o paciente flete o tronco, e aí você ouve com o diafragma do estetoscópio. Então, não há dúvida que esse paciente tem uma síndrome urêmica. E pericardite urêmica e síndrome urêmica com redução do nível de consciência, sem dúvida, é uma indicação precisa de hemodiálise. Vamos às outras opções. Bom, sobrecarga volêmica. Não tem nada aqui indicando que esse paciente tenha efetivamente uma sobrecarga volêmica, né? Não está mostrando aqui uma congestão pulmonar, um edema agudo de pulmão, nada disso. Então, essa opção está descartada. Em relação à hipercalemia, 7 de potássio num paciente renal crônico, dificilmente vai ser uma indicação de hemodiálise. Se fosse esse o caso, ele ia mostrar um eletro com sinais de hipercalemia muito importante, modificações do eletrocardiograma, onda T muito apiculada, arritmias, que justificassem que o potássio está sendo a indicação da diálise. E, finalmente, o bicarbonato de 12, se fosse só isso, não seria essa a indicação de hemodiálise. Então, sem dúvida, a principal indicação de hemodiálise desse paciente é a síndrome urêmica, e aqui um destaque para a pericardite urêmica, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu finalizo esse segundo módulo, trouxe aqui questões relacionadas à cardiologia, espero que vocês tenham gostado. Bom, vocês já sabem que tem que estudar eletro, eu falo isso para vocês há anos, então, eletro e infarto, né, síndrome coronariana aguda, dor torácica como um todo, vocês têm que estudar, sempre cai nessas provas de teste do progresso, ENAD, residência, alguma coisa de dor torácica vai cair. E na maioria das vezes tem alguma relação com doença arterial coronariana ou com doença de aorta. Então, esses são assuntos que vale a pena serem estudados, tá bom? Até o próximo módulo. Tchau, tchau.